Uma cria do celeiro de Ases tem despertado o interesse de muitas equipes do futebol europeu e essa transação pode novamente render aos cofres do clube nessa temporada de 2025. As dificuldades que o Internacional tem encontrado no mercado de transferências para se reforçar na defesa. As propostas estão sendo negadas pelos clubes que detêm os jogadores que o Internacional está interessado. Além disso, falaremos sobre Agustín Rorrell. O uruguaio está trabalhando de forma individual para chegar bem fisicamente para o início da pré-temporada. Falaremos sobre tudo isso a partir de agora. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Demoliner e falaremos muito sobre o Inter a partir de agora. Então já deixa teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo e se inscreve no canal. Estamos quase atingindo a meta aí de 6 mil inscritos, meta essa que estava traçada para o final do Campeonato Gaúcho, mas estou muito feliz que a gente está bem adiantado nessa situação e aí lá para o término do Campeonato Estadual a gente atinge outra meta, quem sabe 10 mil, só depende de vocês. Então agradeço demais a todo mundo que está criando essa comunidade junto comigo e mais do que isso, tu tá vendo esse vídeo pela primeira vez, deixa teu like, compartilha e se inscreve que é muito importante para que esse vídeo chegue em mais pessoas, tá certo? Então vamos falar sobre o Internacional, principalmente no mercado de transferências brasileiro e também fora do Brasil, no exterior. Porque o meio-campista Johnny, que foi vendido pelo Inter na temporada de 2023 ao Betis da Espanha, está fazendo muito sucesso no clube espanhol e outras equipes estão de olho na contratação desse jogador, principalmente para se reforçar nessa janela de meio de temporada. Esse interesse de outros clubes no Johnny, ele não é recente, ele não é de agora. Desde a última janela, a janela quente do futebol europeu, já se via uma possibilidade do Johnny deixar o Betis, ele que chegou em meio à temporada de 23-24 e por pouco, não ficou só 6 meses e já deixou o clube espanhol. O que facilitaria uma saída do Johnny? O Betis precisa vender jogadores. Inclusive, pelo que eu vi nos portais que acompanham o Betis, eles precisam de aproximadamente 25 a 30 milhões de euros de vendas nessa janela. O Betis que inclusive teve problema com o fair play financeiro em meio à temporada, né, em meio ao ano de 2024, quando tentaram contratar o Vitão. Então necessita liberar jogadores. E o Johnny é um dos alvos de outras equipes do futebol europeu, Atlético de Madrid, Milan e também o Tottenham. 3 times que estariam interessados em contratar esse jogador. E o valor é 25 milhões de euros. É esse valor que o Betis aceita para liberar o Johnny Cardoso, João Lucas Cardoso, o jogador que defende a seleção dos Estados Unidos. E caso o Betis receba essa proposta e acabe aceitando negociar o Johnny, liberar o Johnny por esse valor, o Inter ainda tem 20% do direito do atleta. Quando o Inter vendeu o jogador, vendeu por 6 milhões de euros e permaneceu com 20%. Se o Internacional, se o Betis vender o Johnny e o Inter, né, pelas cifras citadas, 25 milhões de euros, o Inter com seus 20% ficaria também com 5 milhões de euros. Seria quase uma nova venda do Johnny, só que agora ele defendendo outra equipe já no futebol europeu. Então a gente está falando aí de mais de 30 milhões de reais que entrariam nos cofres do Internacional. Então esse é um destaque que está sendo levado e publicado a todo momento lá na Espanha. Inclusive o Marca conversou com o Johnny e o Johnny respondeu o seguinte: eu tenho a cabeça muito tranquila em relação a isso, tento manter a concentração e nesse momento é hora de seguir trabalhando para ajudar o Betis. Essas negociações eu deixo para o meu pai e para o meu agente. Eu me sinto muito bem e isso ainda me motiva para seguir trabalhando, evoluindo e buscando alcançar grandes metas. Então ele ainda deu aquele papo de que, ó, se o pessoal tá me olhando, eu vou jogar mais ainda para quem sabe, né, me envolver em uma grande negociação também a partir daí. Johnny, portanto, cria do celeiro, podendo dar mais dinheiro para o Internacional. O Inter que acabou de vender mais uma jovem promessa, que foi o Gabriel Carvalho para o Al Qadisiya da Arábia Saudita.
Agora que eu quero falar com você sobre sistema defensivo, pessoal, porque o Inter está envolvido numa necessidade de contratar zagueiros. Vamos lá. O Inter para o começo de 2025 tem Vitão, titular absoluto, tem Rohel, tem Cleiton Sampaio disputando para ver quem vai ser esse companheiro titular. E subiu o Pedro Cauã, né? O Roger pediu o Pedro Cauã. Ele queria o Vitor Gabriel, mas o Inter ainda não exerceu, né? Ainda não, né? Não exerceu a tempo a opção e a preferência de compra, está tentando negociar com o Sport um novo empréstimo. Mas, por enquanto, Vitor Gabriel deixou o Beira-Rio e está de volta, por enquanto, para o Sport. Isso pode mudar porque o Roger gosta muito desse jogador, mas, por enquanto, não temos novidade em relação a isso. Então, nós trabalhamos com 4 zagueiros. Titular absoluto, Vitão, Cleiton e Rohel, que disputam essa vaga de companheiro do Vitão, e o Pedro Cauã, que sobe para complementar esses 4 zagueiros. Só que o Inter está no mercado para contratar pelo menos 2 nomes. O Inter quer um titular absoluto e mais um para compor grupo. O Roger gosta de trabalhar com 30 jogadores de linha para montar 3 times. Subiu 7 jogadores das categorias de base, tem mais jogadores das categorias de base que já estão no plantel, então precisa de zagueiros para compor esse grupo para a temporada e a longa temporada que o Inter vai ter em 2025. Só que o Inter está batendo na porta dos times e está recebendo negativa. O Lucas Colar trouxe a informação de que o CSKA negou a proposta de 2 milhões de euros que o Inter fez pelo William Rocha, que seria, eu até brinco com o Colar, o sonho de consumo do Inter, mas era o jogador que agradava mais ao departamento de futebol. Só que esse jogador é muito importante, titular absoluto lá na Rússia, e não deve vir, principalmente a partir dessa negativa. Inclusive, foi o que o CSKA pagou para contratar o William Rocha, esses 2 milhões de euros. E o outro nome que o Inter tentou recentemente foi o Juninho. E o Midtjylland, né, também falou que quer um alto valor. O Inter se assustou com essa pedida. A informação é do Juliano Machado e o Inter já recuou também nessa negociação. Juninho, que passou por Palmeiras, por Bahia e está lá no futebol dinamarquês. Então, os 2 nomes que o Inter tentou recentemente contratar, ele recebeu uma negativa ou um valor muito alto, que basicamente nem iniciou as negociações para se reforçar nesse setor. Ainda há outros nomes que o Internacional está sondando, está buscando, mas até o momento não tem novidades. E a pré-temporada começa na segunda-feira. Dificilmente teremos um grande anúncio, uma chegada de um zagueiro com nível de titularidade antes do início da pré-temporada. Lembrando que o primeiro compromisso do Inter é dia 16 de janeiro contra a Seleção do México, em um amistoso no Beira-Rio, e a estreia no Campeonato Gaúcho está previamente marcada para o dia 22 de janeiro, lá em Bagé, contra a equipe do Guarani. E justamente sobre o sistema defensivo, o Lucas Dias trouxe uma informação hoje que eu achei bem interessante, tá? A respeito do Agustin Rohel. O zagueiro, ele passou por muitos problemas físicos durante esse período que ele esteve no Inter. Primeiro, ele veio de uma recuperação de lesão quando o Inter contratou ele junto ao Hertha Berlim lá do futebol alemão. E ele veio jogando e meio que se recuperando desse problema que ele tinha na coxa direita. E além disso, na última rodada ele ainda teve uma fratura na mão esquerda que o tirou do último jogo. Enfim, quando os jogadores foram liberados depois do término do Campeonato Brasileiro, o Agustin Rohel foi para o Uruguai, curtiu um pouco as férias com a família, só que antes das festas, antes do Natal e do Réveillon, ele retornou para Porto Alegre para iniciar trabalhos com um personal trainer de forma personalizada e individual, né, seguindo a cartilha, a risca, o que o Inter pede, né, nas férias, a nutricionista manda, o preparador físico manda, e ele aproveitou tudo isso e ainda contratou um personal trainer para fazer trabalhos individuais com ele desde o período antes do Natal. Ou seja, ele começou a pré-temporada dele, vamos dizer assim, 2 ou 3 semanas antes do que deveria, para chegar no dia 6 de janeiro, no início da pré-temporada, já bem fisicamente, e aí sim, com o Paulo Paixão, começar todos os seus trabalhos visando a temporada de 2025. Principal ponto disso, o compromisso de Agustin Rohel. O Rohel está compromissado e está focado no Inter. Ele que tem contrato até a metade do ano. Depois ele volta para o futebol alemão, a não ser que o Inter efetive a contratação.
Ele serve, na opinião de vocês? Deixa nos comentários. Agustín Rojel, como companheiro do Vitão, é o suficiente ou ainda a gente precisa desse zagueiro titular para a temporada de 2025? Responde aí que eu quero saber o que tu pensa. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever, que é muito importante. A qualquer momento a gente volta com mais informações do Inter. Valeu!